Governador de São Paulo depôs como testemunha de defesa de Jair Bolsonaro no inquérito do suposto golpe de Estado comandado pelo ex-presidente. Por videochamada, Tarcísio de Freitas reafirmou a Gonê Moraes que jamais houve qualquer tentativa de ruptura institucional por parte de Bolsonaro. A repórter Tawane Catan tem mais informações. Boa tarde, Tawane. Olá, Geise, boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em meio às investigações da suposta tentativa de um golpe de Estado. Isso aconteceu no dia 30 de maio, o depoimento, mas o vídeo foi divulgado agora, dia 3 de junho, terça-feira. Ele tem pouco mais de 8 minutos. Nem Moraes e nem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, fizeram as perguntas a Tarcísio. Quem o indagou foi Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro. Inclusive, Tarcísio prestou depoimento na condição de testemunha indicada pela defesa do ex-presidente. Tarcísio afirmou que Bolsonaro jamais mencionou plano de golpe ou outras questões e que, na época, em novembro, encontrou Jair Bolsonaro triste e resignado com o resultado das eleições presidenciais de 2022, no qual ele perdeu para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio também fez uma observação sobre o estado, a saúde de Bolsonaro, que na época estava com erisipela, uma infecção de pele, e também tomava medicamentos. Nós separamos um trecho para a nossa audiência, vamos ver. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava a medicação endovenosa. Também foi perguntado a Tarcísio se Bolsonaro fez alguma menção sobre a posse de Lula. O governador respondeu que todas as conversas sempre partiam da premissa de que Lula tomaria posse do seu novo governo, que Bolsonaro só estava preocupado que a situação do país desandasse. E Tarcísio também mencionou algumas crises que a gestão do ex-presidente passou, como a pandemia de Covid-19, o início da guerra entre Rússia e Ucrânia e outras. E segundo Tarcísio, ainda assim, o país saiu com superávit. O governador também relembrou que a equipe de transição em novembro de 2022 já estava pronta quando Jair Bolsonaro nomeou Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil para liderar esse processo. Sobre o episódio, o ato de 8 de janeiro de 2023, Tarcísio afirmou não ter conhecimento de nenhuma ligação do fato com Jair Bolsonaro e que o ex-presidente sequer estava no país. Geise, é com você. Fabi Barroso, a gente acabou de ver então um trecho do depoimento do Tarcísio de Freitas. É importante que a gente lembre que nós não tivemos acesso integral a esses depoimentos, porque a imprensa estava proibida, de acessar, enfim, não tinha transmissão, não tinha nada. A gente viu também que era online, então não se deram o trabalho nem de convocar presencialmente, não, online eles estão resolvendo o suposto golpe de Estado de forma online. É curiosíssimo isso. Mas o que chama atenção também, Fabi, é em relação ao silêncio do Gonê e do Alexandre de Moraes. Eles não se pronunciaram, não fizeram perguntas ao Tarcísio de Freitas e justamente eles que se colocam tão defensores da democracia e justamente eles que acreditam no suposto golpe. De chamar a atenção realmente. Vamos lembrar que o sigilo desses depoimentos que foram dados online foi levantado, mas como você bem disse, Geisiane, realmente a censura permanece, porque, por exemplo, aquela frase do Gonê, que ele teria feito uma meleca, ele tiraram e aquilo está censurado. Então isso não é o comum, tá? Não é a normalidade, e se levantou o sigilo porque não tem mais por que mantê-lo, com o andamento aí das oitivas desses depoimentos todos, mas o que você disse chama bastante atenção, Tá certo que o Tarcísio deu um argumento aí que para mim é bem contundente e acaba com qualquer tipo de narrativa. Ele disse, houve a transição,
né? Houve a nomeação de Ciro Nogueira para a transição de governo, né? O presidente Bolsonaro estava muito triste, estava com erisipela, isso é conhecimento público, não é mesmo? Então, isso já basta, né? Ele não pode falar nada que ele não saiba, e nem para agradar e nem para desagradar. Mas a gente viu essa postura com outras pessoas que são importantes também aí na nação, né, os generais e outras pessoas aí do contexto político nacional, que não houve esse respeito, houve uma forçação de barra, e inclusive, que o que me choca mais ainda, com advogados tipo Demóstenes, que é bem conhecido pelos próprios ministros, que houve aquela indolência, eu diria, a indolência do ministro Alexandre de Moraes para ser educada, e também a indolência, mas ali sempre na cola, né, na aba do ministro Alexandre de Moraes, do Paulo Gonet, porque neste caso eu me pergunto onde está o juiz. O juiz não está aí, só temos promotores de justiça e advogados. Agora o juiz, né, saiu junto com a democracia relativa.